Casamento dela em 64, essa foto eu achei muito legal, que o Chico está no meio do Freitas e da doutora, né? Foi ele que apresentou, foi o Cupido, ele que participou no dia do casamento, ele foi também, e ele gostava muito do Freitas Nobre, né? Ele tinha um respeito muito grande por ele e por ela também, né? Eles eram muito próximos. Ela tinha uma coisa de cuidar dele, né? Tanto que teve muito tempo que eu achei que ela era a reencarnação da Amélie Boudet, da mulher dele. Mas eu falei sobre ela 2 vezes. Ela fazia assim com a cabeça. Não. E aí uma vez a gente em Lyon, ela disse para mim e para minha esposa, ela falou, não, eu era muito amiga dela, eu não era ela. E aí depois que eu fui descobrir a Berthe Fropo, né? Então ela já sabia, o Dr. Bezerra tinha contado para ela, então ela sabia, né? Tinha curiosidade, porque ela sabia que ela tinha trabalhado com o Chico antes. E eu descobri a última encarnação dela, ela foi Berthe Fropo. Era é uma francesa e casada com um médico, a melhor amiga da Amélie Boudet, e foi quem ajudou a Amélie depois que Kardec desencarnou. Eu recomendo para vocês, tem um livro em PDF de graça na internet, chama Muita Luz. O original em francês é Le Beaucoup de Lumière. Quem escreveu esse livro foi a Berthe Fropo. E ela escreveu o livro contando o que se deu depois do desencarne do Allan Kardec e das dificuldades que ela, Gabriel Delany e a Amélie Boudet tiveram para manter o espiritismo depois da morte do Kardec, tá? Então é um livro muito interessante e eu li o livro, tá? Eles fizeram muito bem, assim, em francês o original e a tradução em português embaixo de cada trecho. Então vocês têm uma ideia de como é o mesmo espírito. Quem conheceu a doutora Marlene leu Le Beaucoup de Lumière e não tem nenhuma dúvida que é ela falando, né? E eu refuto que ela conheceu o Chico dessa época, né? Já trabalhou com ele nessa época. Ela se formou em 1962, quem dançou a valsa de formatura com ela foi o Chico, né? Ele foi padrinho dela, da formatura. Eles eram muito próximos mesmo. Em 63 ela fundou o Grupo Espírita Caibar Schutel em São Paulo. Caibar Schutel sempre foi um espírito muito próximo do pai dela e dela. Ele dava muita instrução para ela. Muitas vezes ela tinha algumas dúvidas, o que ela ia fazer, era o Caibar Schutel que se aproximava. A doutora Marlene tinha uma mediunidade muito interessante. Ela era muito discreta como médium, mas ela tinha tanta certeza das coisas quando ela recebia via mediúnica que ela não hesitava em cumprir. E eu falo disso e também sobre a abnegação dela, porque muitas vezes ela fez coisas que ela não queria fazer porque a espiritualidade pediu, ou o Dr. Bezerra ou o Caibar Schutel. Teve uma vez que ela tinha algumas pessoas, eu muito próximo dela, eu conhecia os bastidores, assim, tinha pessoas que ela não gostava e tratava muito bem, não tinha nenhuma dificuldade fora, assim, mas ela não gostava. Até algumas pessoas porque ela conhecia o passado de outras encarnações dessas pessoas e foram pessoas que dificultaram muito as coisas para o espiritismo e que agora estavam se recuperando, mas que ela não gostava, ela tinha as dificuldades dela, ela não era nenhuma santa, ela era devotada e abnegada. E aí o que aconteceu é que teve uma vez que a gente conversando sobre determinada pessoa e eu ficava pondo pano quente, eu falava, não, calma doutora, não sei o quê. Aí de repente eu vi que essa pessoa, ela tinha botado essa pessoa para fazer uma coisa importante pela Anne. Aí eu estou sendo bem superficial, que é para não dar mais confusão, né? Que aquela outra palestra que eu fiz já deu. Aí foi assim. E eu liguei para ela, eu falei, como assim? Doutora,
Ela falou assim, pois é, você vê, o Dr. Bezerra veio aqui e falou que era para fazer desse jeito. Eu vou discutir com ele? Pois é. Eu achava isso muito legal. Isso me dava muita segurança. Porque ela falava, eu recebi tal informação, eu recebi tal orientação. E ela seguia a risca, porque ela tinha certeza que quem tinha trazido a informação eram os espíritos que estavam conduzindo o trabalho. E ela